Células eletroquímicas. Uma das vantagens das reações de oxidação-redução é que, uma vez que elas correspondem à troca de eletrões, elas podem ocorrer mesmo sem a junção física dos reagentes. Desde que eu permita a passagem de eletrões da espécie redutora, que cede os eletrões para a espécie oxidante, eu posso ter a reação ocorrer com duas semi-reações, ou seja, com duas semicélulas e com os reagentes separados fisicamente. É o que nós temos quando temos uma bateria ou uma pilha, em que obtemos assim uma corrente elétrica. O que acontece, e olhando para o exemplo clássico da célula de cobre e de zinco, em que quimicamente o que é que teríamos? Uma solução de sulfato de cobre a que adicionaríamos um pouco de zinco metálico. O que iríamos observar era a solução de sulfato de cobre iria começar a perder a sua cor azul, iria ficando mais clara, porque a solução de sulfato de cobre tem uma cor azul, enquanto que a solução de sulfato de zinco é incolor. E o zinco iria começar a tomar um tom acobreado, porque iria ter depositado a sua superfície cobre. Quando fazemos apenas a junção destes reagentes, ocorre simplesmente, como eu disse, a reação. A solução de sulfato de cobre perde a cor, sulfato de zinco sulfato de cobre, desculpem, perde a cor, fica incolor e verificamos a deposição do tal cobre à superfície do zinco. Mas se nós separarmos e em vez de termos uma solução de uma placa de zinco mergulhada na solução de cobre, se a mergulharmos numa solução contendo íons de zinco, por exemplo, sulfato de zinco, e o cobre metálico mergulhamos numa solução que contém íons de cobre, o que vamos observar é que na célula de cobre e de zinco vai acontecer a oxidação, e por isso que chamamos ânodo. O zinco vai perder eletrões, passa a zinco iónico, os eletrões serão conduzidos através de um fio elétrico, indicando a passagem de corrente, podendo indicar a passagem de corrente por um voltímetro, até ao cobre metálico, que ao receber que conduz os eletrões até à solução, em que os íons zinco, ao receber os eletrões, passam a cobre metálico. E, portanto, esta placa de zinco vai diminuindo o tamanho e vai aumentando a concentração de íons zinco na solução, e deste lado a placa de cobre vai aumentando o seu tamanho e vão desaparecendo os íons cobre desta solução. E esta solução vai, no fundo, perdendo íons cobre, vai ficando mais clara, tal e qual como aquilo que acontecia nesta reação. O que acontece é que, do ponto de vista eletroquímico, se repararem, daqui estão a sair eletrões, certo? O zinco perde eletrões, passa a zinco iónico, mas esta solução vai ficando carregada positivamente. Deste lado, o cobre vai desaparecendo, porque recebe os eletrões e passa a cobre metálico, o que significa que esta solução vai ficando carregada negativamente, mantém-se lá os íons de sulfato. Ou seja, os eletrões começam a ir de um local que vai ficando cada vez mais positivo para um local que vai ficando cada vez mais negativo, o que da prática levaria a que, quando ligasse, iríamos ter a passagem de corrente, mas à medida que a reação ia decorrendo, iria diminuindo essa passagem até que os eletrões deixavam de conseguir circular neste sentido e a reação ficava esgotada. Para evitar que isto aconteça, é necessário, deste lado, anular estas cargas positivas que estão a aparecer e, deste lado, anular as cargas negativas que estão a acumular. E para isso adicionamos uma ponte salina, que normalmente é composta por um eletrólito
neste caso, uma solução habitualmente saturada de, neste caso, cloreto de potássio. E o que vai acontecer é que estes íons K+ se deslocam para esta solução que estava a ficar negativa, anulando assim o desaparecimento destas cargas positivas, e foi exatamente por isso que se chamaram estes íons cationes, porque iam para o cátodo, e deste lado vai haver a migração dos íons cloretos que vão anular o aparecimento das cargas positivas do íon zinco, e por isso chamaram-se estes aniões. Para nós que começamos, no fundo aprendemos que os íons negativos são os aniões e os positivos são os cationes, é mais fácil percebermos que os cationes vão para o cátodo, que é onde se dá a redução. Porquê? Porque é o local onde chegam os eletrões e, portanto, como chegam eletrões, vão para aqui as cargas positivas para controlar, de alguma forma, eliminarem estes eletrões que aparecem. Não é bem assim, mas será talvez uma forma de fixarmos que os cationes vão para o cátodo, para onde vão os eletrões e, portanto, para onde se dá a redução. Nós podemos exprimir esta célula eletroquímica usando uma notação própria. Esta notação assume que sempre que há mudança de fase, representamos com um traço vertical e depois começamos a escrever sempre a partir do ânodo. E o ânodo, o que é que nós temos? Uma placa de zinco, mergulhada numa solução de sulfato de zinco com uma determinada concentração. Aqui está a atividade igual a 1. Depois temos, já com uma fase diferente, porque tem que haver aqui algo que impeça que a solução escorra livremente para um lado e para o outro, senão não teríamos esta migração de íons. Portanto, temos aqui uma separação de fases, KCl saturado, para que não seja a ponte salina que vai parar a reação, e depois do outro lado, sulfato de cobre com atividade de 1 e a placa de cobre. Fica desta forma representada, de uma forma esquemática, uma célula eletroquímica, sem precisarmos de um esquema como este desenho que aqui está. Neste caso da célula de cobre e de zinco, se as atividades fossem igual a 1, íamos ter uma diferença de potencial de 1,1 volt. Esta ponte salina tem que obedecer a determinadas regras. E isto porquê? Porque uma delas é que os eletrões têm que ter mobilidades próximas, senão este chegaria mais depressa e estabelecia-se uma diferença de potencial. Aquilo que nós chamamos o potencial de junção, que é muito fácil de perceber olhando, por exemplo, para uma placa onde temos uma concentração de ácido clorídrico muito alta e outra muito baixa. Todos sabemos que os íons irão se deslocar da zona mais concentrada para a mais diluída. Mas como o próton, o íon H+, tem uma mobilidade muito alta em água, é dos íons com mobilidade mais alta, ele, numa fase inicial, vai chegar muito mais rapidamente a este lado do que o íon cloreto. O que significa que, numa fase inicial, irei ter uma acumulação de cargas positivas deste lado e negativas deste. E é exatamente isto que traduz o potencial de junção. É um potencial que ocorre devido à diferença de mobilidade entre os íons que compõem a solução. E é por isso que eu há pouco referi que tínhamos de ter uma solução em que os íons têm mobilidades próximas. Assim, uma célula eletroquímica é composta normalmente por duas soluções eletrólitas, onde está mergulhado um elétrodo em cada uma, um condutor elétrico que liga os elétrodos e uma ponte salina que vai permitir repor os íons que vão sendo gastos. Temos assim vários tipos de conduções elétricas, eletrões nos elétrons e no fio, cationes e aniões e a reação de oxidação-redução, ou seja, aqui na placa libertam os eletrões, que vão ser conduzidos pelo fio até a outra placa, portanto temos aqui uma condução eletrónica. Deste lado libertam-se íons zinco, vai haver movimentação do íon cloro
para a solução de sulfato de zinco, que vai ficando enriquecida em íons de zinco. Portanto, vai começar a ter uma composição de sulfato e cloreto de zinco. E deste lado vai desaparecendo o íon cobre e, portanto, há a migração de íons potássio, ou seja, essa solução vai perdendo o sulfato de cobre e vai se transformando em sulfato de potássio. Na ponte salina aqui na solução, o movimento são íons e depois, como é óbvio, na interfase temos no ânodo uma reação de oxidação em que o zinco perdeu os eletrões e forma-se íon zinco, e na outra, no cátodo, ocorre a reação de resolução em que a placa de cobre, ou melhor, que os íons cobre recebem os eletrões e formam cobre iónico. Se deixássemos esta reação, teríamos exatamente o mesmo que há pouco verificámos, que era esta solução ia perdendo os íons de sulfato de cobre, ia perdendo a cor azul, a placa de cobre iria aumentando de dimensões e deste lado a solução iria ficando mais rica em íons de zinco, o que significa que a placa de zinco ia ficando mais pequenina. É possível representar o que ocorre nesta célula através de uma diferença de potencial. Para deduzirmos a equação, vamos considerar uma espécie redutora que cede os eletrões a uma espécie oxidante, ficando a espécie redutora oxidada e a espécie oxidante reduzida. A constante de equilíbrio é dado pelo produto da atividade dos produtos a dividir pelo produto da atividade dos reagentes e o coeficiente no equilíbrio e o coeficiente de reação pelo mesmo produto, mas calculado a partir das atividades instantâneas a cada tempo. Também sabemos que a energia livre de Gibbs é proporcional ao potencial da célula e também é proporcional à diferença entre o logaritmo do coeficiente de reação pelo coeficiente de equilíbrio, pelo logaritmo da constante de equilíbrio. Igualando as expressões, podemos, e isolando o potencial normal, temos que o potencial da célula é RT sobre NF. Reparem que aqui o menos já invertiu o sinal, vezes a constante do logaritmo da constante de equilíbrio, menos RT sobre NF, logaritmo do coeficiente de reação. Daqui depreende-se com facilidade, temos aqui o menos, podemos pôr aqui em evidência RT sobre NF e tínhamos a constante de equilíbrio sobre o coeficiente de reação, de onde se depreende rapidamente aquilo que também nós sabemos é que quanto mais afastado o coeficiente de reação estiver da constante de equilíbrio, maior será a tendência a que se dê a reação e, portanto, maior o potencial da célula. Olhando novamente para esta equação, verificamos que R é a constante dos gases perfeitos, T é a temperatura, que normalmente se mantém constante, F a constante de Faraday e N é o número de eletrões, que também é constante para uma dada reação, cuja constante de equilíbrio é constante. E, portanto, esta parcela é normalmente constante e atribui-se o nome de E0, ou potencial normal da célula. Sendo assim, podemos exprimir que o potencial da célula será o potencial normal menos RT sobre NF, logaritmo de Peano do coeficiente de reação. Daqui, matematicamente, é fácil demonstrar que o E0, ou potencial normal, é o potencial da célula quando as concentrações são todas unitárias. Quando as concentrações são unitárias, o coeficiente de reação é igual a 1, o logaritmo de Peano de 1 é 0, o que significa que o potencial da célula é igual ao potencial normal. Portanto, o potencial normal da célula é o potencial quando as concentrações são unitárias. Isto em química. Em bioquímica, como normalmente o pH é 7, consideramos o potencial normal da célula, que habitualmente representa-se com uma linha, potencial
da célula quando as concentrações são todas unitárias, à exceção do pH, que é igual a 7, ou seja, a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 7. E é por isso que as tabelas que aparecem em bioquímica têm valores ligeiramente diferentes dos valores das tabelas que aparecem em química. Substituindo o coeficiente de reação pelo seu valor, temos que o potencial da célula é o potencial normal, menos RT sobre NF, o logaritmo de Peano do produto da atividade dos produtos, a dividir pelo produto da atividade dos reagentes. E esta equação chama-se equação de Nernst. Se aplicarmos esta equação à nossa célula de cobre e de zinco, vamos ter que o potencial da célula é o potencial normal, substituindo RT e F pelos seus valores e considerando o número de elétrons que são trocados, que é 2, passou de zinco a zinco 2+, portanto saíram 2 elétrons, e convertendo de logaritmo de Peano a logaritmo decimal, temos que o potencial da célula é o potencial normal menos 0,0592 a dividir por N, neste caso é 2, logaritmo da atividade dos produtos a dividir pela atividade dos reagentes, neste caso, porque o cobre e zinco são sólidos e a sua densidade é constante, pode desaparecer daqui. Como já vimos noutra apresentação, a atividade é a concentração vezes o fator de atividade. Também já explicamos que o fator de atividade depende fundamentalmente da força iónica e, portanto, se essa se mantiver constante, esta parcela será constante. Assim, uma vez que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, podemos considerar que o potencial da célula é o potencial normal menos 0,0592 logaritmo dos fatores de atividade menos 0,0592 logaritmo das concentrações. Como este parâmetro é constante, é transferido para o valor e assim podemos ter, em vez de valores de potencial normal da célula para atividades unitárias, o valor de potencial normal para a concentração. Desta forma, o potencial normal da célula é o potencial da célula quando as concentrações são unitárias. Claro que já sabemos que isto é verdade para determinadas condições de ensaio que correspondem à força iónica que foi fixada. Voltando à nossa célula de cobre e de zinco, nós sabemos que num ânodo ocorreu a reação de oxidação, o zinco metálico passou a zinco iónico, e podemos exprimir pela equação de Nernst desta forma. Normalmente, indicamos a equação não em função da oxidação, potencial redox, mas da redução. E, portanto, teremos de inverter aqui a equação, porque vamos exprimir não como forma de, como disse, oxidação, mas de redução. Do outro lado, na célula de cobre, temos o cobre iónico a dar o cobre metálico e esta já está expressa como uma equação de redução. É fácil de comprovar que o potencial da célula será o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Volto a referir quando ambos estão expressos como reações de redução. E é isto que está aqui demonstrado, que o potencial da célula é o do cátodo, portanto, este que aqui está, menos o do ânodo, e isto vai dar exatamente, matematicamente, o mesmo valor que tínhamos quando aplicávamos a equação de Nernst. Ora, um dos problemas de potencial é que eu não meço potenciais, eu meço, como estou aqui a ver, uma diferença do potencial entre o cátodo e o ânodo. E, portanto, para eu ter valores de base, necessito de um elétrodo padrão.
E normalmente o elétrodo que foi assumido como elétrodo padrão é o elétrodo de hidrogênio. Ou seja, é um elétrodo em que temos o íon H+, a receber 2 eletrões e a transformar-se em hidrogênio gasoso. Portanto, teremos aqui representado a placa de platina, onde está a borbulhar o hidrogênio à pressão de uma atmosfera, hidrogênio gasoso, mergulhado numa solução que contém H+, a atividade de 1. Por definição, o potencial deste elétrodo é igual a 0 e ele funciona como ânodo. Isto foi uma definição para podermos ter um padrão com o qual comparar todos os outros potenciais. Assim, quando nós ligamos a célula de cobre, portanto, cobre metálico na solução de sulfato de cobre, ao elétrodo de hidrogênio, vamos ver uma passagem de eletrões a saírem do ânodo para o cátodo e o valor de potencial registado quando as concentrações são unitárias de 0,337 volts. Já quando ligamos o elétrodo de zinco, o que vai acontecer é que supostamente este é o ânodo, mas os eletrões vão circular em sentido contrário e, portanto, como estão a circular não no sentido direto, mas no sentido reverso, é indicado com um valor negativo. Isto significa que o zinco, perante o elétrodo padrão de hidrogênio, porta-se não como cátodo, mas como ânodo e, portanto, inverte a equação. Vamos falar também um pouco das chamadas espigas de concentração. Todos nós sabemos que quando temos soluções de concentração diferente, vamos ter os íons a deslocarem-se da solução mais concentrada para a solução mais diluída. Ora, se em vez de termos duas soluções separadas por uma membrana, se tivéssemos as duas soluções de sulfato de zinco, onde mergulhava em ambos um elétrodo de zinco, eu podia ter também uma passagem de eletrões da célula mais concentrada, perdão, a passagem de eletrões da célula mais concentrada para a mais diluída, ou seja, o que ia acontecer é que os íons de zinco iriam iria ter uma passagem de eletrões da solução mais diluída para a mais concentrada. Na solução mais diluída, o zinco metálico iria transformar-se em zinco iónico e libertar 2 eletrões. Eles iriam pelo fio elétrico até à outra solução, onde iria reagir com o zinco iónico que passava a zinco metálico. Ou seja, eu iria ter, no fundo, a passagem de íons zinco da solução mais concentrada para a mais diluída. Ou seja, a placa de zinco na solução diluída iria desaparecer, iriam aparecer íons zinco na solução diluída, enquanto na solução mais concentrada iriam desaparecer os íons e aparecer o zinco metálico. Isto podia ser expresso como o potencial da célula potencial normal, menos 0,0592 sobre 2, logaritmo da concentração da solução de zinco mais diluída a dividir pela concentração da solução de zinco mais concentrada. O que nos daria que o potencial normal da célula seria função da diferença de concentração, ou do logaritmo da relação da concentração entre ambos os lados. Isto é a base das chamadas espigas de concentração, que no fundo também traduzem uma realidade que nós conhecemos, é que quando temos soluções
mais concentradas, quando temos uma solução mais concentrada e uma mais diluída, porque também temos uma diferença de potencial. Isto é a base daquilo que também vai acontecer no nosso organismo e que permite a obtenção de energia, que é o que se passa entre um lado e o outro da mitocôndria, em que vamos ter uma diferença de concentração de íon H+, que vai ser traduzida por uma diferença de potencial.